Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Cara, que dia, né? Que derrota doída. Que como os jogadores do Flamengo foram guerreiros em conseguir levar aquele jogo para os pênaltis, um jogo dificílimo contra o Paris Saint-Germain, que realmente tem, né, diante de estarem em meio de temporada, o Flamengo no final, com 77 jogos nas costas, isso pesa e pesa muito. A gente vai falar sobre isso aqui, o quanto está doendo, o quanto está sendo sofrido. Eu tinha muita expectativa desse jogo. Acreditava realmente que o Flamengo pudesse conquistar o bicampeonato, mas tem notícias boas para poder transmitir para vocês que muitos, num momento como esse, não conseguem nem pensar. Mas entendam, nós estamos num momento muito diferente dos demais clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo vai bater lá, disputando um título mundial muitas outras vezes. O que é nosso está guardado. Nós vamos falar sobre isso e a principal notícia do vídeo a gente vai começar a falar agora sobre reforços, contratações, muitas informações a gente já sabia, só que nada poderia ser mais prioridade do que um título mundial. E essa informação ela é urgente. Neymar pode ser a primeira contratação do Flamengo para 2026. Isso é uma notícia real. Hoje, qualquer jogador do futebol mundial quer jogar no Flamengo. Claro que a preferência é a Europa para os jogadores mais jovens e tudo, mas o Flamengo está na vitrine. O Flamengo hoje é a menina dos olhos de qualquer jogador que quer jogar pela seleção brasileira uma Copa do Mundo. E não é diferente com o Neymar. Neymar salvou o Santos na minha visão, tá? Salvou o Santos de um rebaixamento. Não é mais o mesmo Neymar, isso é óbvio, é claro, mas é um jogador de muita qualidade, podendo fazer aquele meio campo ali, meio atacante, com muita qualidade. Eu quero saber de você, que está aí do outro lado. Jogadores, inclusive, fazem pedidos a dirigentes do Flamengo para trazer o Neymar para o clube e que o Flamengo e esses jogadores, né, um time encaixado, encorpado, possa ajudar o Neymar a chegar à Copa do Mundo. Queria perguntar a você que está do outro lado, seria uma boa contratação o Neymar? Detalhe, essa informação que estamos dando aqui é uma informação que saiu também em vários veículos de comunicação do mundo inteiro. A noite de hoje, o tempo inteiro, não se fala em outra coisa, a não ser a possibilidade do Neymar vir jogar no Flamengo. O repórter que trouxe primeiro essa informação é o Matheus Moreto, que trabalha para o jornal Marca, que é um jornal espanhol, onde o Neymar se destacou. E esse repórter é um repórter que trabalha junto com o Fabrício Romano. Ou seja, é uma informação quente, importante, que nós vamos estar trazendo para vocês nesse momento. Responde aí, Neymar no Flamengo seria uma boa? O Flamengo, na minha opinião, precisa ter um elenco maior. Ficou provado hoje que tem um bom elenco, sim, mas faltou ainda peças, né? Jogadores que... os melhores batedores de pênalti saíram e o Flamengo ficou ali, né, dependendo de alguns jogadores que a gente tinha realmente desconfiança, né? Pedro completamente fora de jogo. E o Pedro bate mal o pênalti, né? Ele perde muitos pênaltis. Um zagueiro, por exemplo, como o Léo Pereira, parece ter sentido. Luiz Araújo bateu firme, mas perdeu. É inacreditável o que aconteceu hoje, né? Saul, nossa senhora, um jogador vem jogando mal há muito tempo. Não entrou mal hoje, mas bateu o pênalti de forma horrorosa. Se faz aquele pênalti, os caras tinham acabado de perder. Então, assim, vamos lá. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like, gente.
Like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, dá essa força pra gente, mete o dedo no like, porque nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Galera, o sonho do bimundial ele foi adiado. E eu digo adiado porque é adiado mesmo. Ele vai acontecer. Infelizmente não foi dessa vez. Vocês não fazem ideia de como é difícil vir aqui gravar um vídeo ou pelo menos, né, me comunicar com vocês num momento tão sofrido, um momento tão doído para mim. Assim, sempre foi meu sonho de infância ver o Flamengo ser campeão mundial, ouvindo as histórias que eu sempre ouvi de pessoas muito ligadas a mim e que acompanharam aquela geração 81 que eu não vi. E eu sempre pedi a Deus para que eu não fosse embora dessa terra antes de ver o Flamengo campeão mundial. Gente, chegamos muito perto, mas não é o suficiente. E se alguém espera que eu chegue aqui e comemore o fato do Flamengo ter jogado de igual para igual com o Paris Saint-Germain, está muito enganado. Isso não existe. O Flamengo tem que jogar de igual para igual sempre com qualquer um. O que eu posso comemorar aqui são as circunstâncias que o Flamengo jogou de igual para igual. O Flamengo chega com 77 jogos na bagagem. O Flamengo jogou e teve oportunidade de ganhar o jogo, mas a diferença era muito clara, principalmente na parte física. Os jogadores que fazem a diferença do Flamengo precisaram ser substituídos porque não aguentavam mais jogar. Quando sai um Arrascaeta, sai um Jorginho, você olha e fala, cara, e agora? Como é que vai ser? Né? Um Bruno Henrique que estava incomodando muito ali na frente, até o Plata também fez uma boa partida. Você imagina e fala, e agora? Será que vai manter o mesmo nível? E aí termina. E a gente tem um alívio, né? Porque fisicamente o Paris Saint-Germain estava 10 casas à frente do Flamengo. A gente confia no Rossi, que hoje acabou sendo um dia ruim do Rossi, muito ruim, aliás. Ele errou tudo. Ele quase leva um gol numa bobagem que parece que não aprendeu contra o Fluminense, que ele foi lá, evitou a saída, dominou a bola, perdeu a bola para o jogador do Fluminense e tomou o gol. Dessa vez ele foi querer dar um chute para frente de forma desnecessária. Todo torto, quase que o Flamengo toma o gol. A sorte que a bola tinha saído. Todos os chutes para frente do Rossi foram ruins, cara. E ele que é bom nisso, né? E vai para pênalti. A gente confia muito no goleiro, né? Que não estava num bom dia. E o goleiro dos caras parecia ser o ponto fraco. Só que o cara pegou tudo, amigo. O cara pegou tudo. Tudo bem, o pênalti do Saúl, pessimamente batido, pegou. Facilmente qualquer um pegaria. Agora, os outros pênaltis, o do Pedro. Pedro bate mal o pênalti, cara. Pedro bate mal. O Pedro não sabe bater pênalti. Perde muitos pênaltis para um centroavante. Ainda mais estando fora de ritmo. Quando eu vi o Pedro com a bola na mão, eu tremi. Falei, cara, meu Deus, que São Judas Tadeu nos ajude. E não deu outra. O goleiro até se adiantou, acho que deveria mandar voltar, mas não é justificativa. Perdeu o pênalti. O Léo Pereira, para mim, claramente sentiu. Tem uma imagem, se vocês repararem, quando o jogo vai para os pênaltis, em que o time do Paris Saint-Germain estava inteiro, todo mundo em pé, fazendo uma corrente ali, Luiz Henrique falando de forma firme, vamos ganhar, não sei o que e tal, parecia até um Zagallo na última Copa do Mundo de 98, naquele jogo do Brasil contra a Holanda, os jogadores do Flamengo destruídos, sentado no chão, um para cada lado, jogadores sentados no banco de reserva, e o Felipe Luiz que ia em cada jogador, e ele foi nos dois zagueiros, eu vi, podem olhar de novo no VT, ele vai no Léo Ortiz e pergunta, tá bem para bater? O Léo Ortiz diz, não tô bem. Vai no Léo Pereira, dá para bater? E o Léo Pereira diz que tudo bem, vamos embora.
E ele bota os mais frescos para bater, né? Como ele diz, utiliza essa expressão. Luiz Araújo, o Saul e o Dela Cruz. Dela Cruz bate bem, faz o gol, os outros decepcionaram. Não existe tu perder 4 pênaltis. 4 pênaltis, de 5 tu perder 4. Isso é inacreditável. Só que o que eu posso dizer é o seguinte, cara. É muito doído a gente chegar tão perto e não conseguir. É sofrido, é assim, um dia terrível. Passei por coisas hoje que vou falar para vocês, não desejo para ninguém, porque não é fácil. Não é fácil. Depois na live eu entro em detalhes com vocês. Não é fácil o que aconteceu hoje. É duro chegar no último jogo, perder, parece que terra arrasada, tá tudo errado e tal. Gente, o Flamengo perdeu realmente o Mundial. Foi no detalhe, mas perdeu. Só que nada pode apagar o ano de 2025. Os caras estão sacaneando, o nego zoando e tal. Faz parte. Assimilar a derrota de hoje, daqui a 2 dias, lembrar que o ano é histórico. O Flamengo esteve a um detalhe de ter o ano mais vitorioso da sua rica história de 130 anos. O Flamengo em 81, por exemplo, não ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse ano teria ganho tudo. Não apaga, gente. Nós tivemos um ano brilhante, um ano maravilhoso. E é você pegar o que aconteceu esse ano, manter os bons profissionais, aqueles que ajudaram, entender que o futebol mudou, é muito físico e que você precisa ter jogadores mais saudáveis fisicamente e partir para contratações. E, claro, tem jogadores insatisfeitos que eles deixem o Flamengo por valores justos. Cara, que partida brilhante de vários jogadores do Flamengo hoje. Léo Ortiz, sem jogar um tempão, ganhou todas. Léo Pereira, muito bem, tirando pênalti. Varela, muito bem. Alexandro, sabe? Jorginho. Arrascaeta, a gente já percebeu que ele estava abaixo nos outros jogos, dependendo muito da bola parada e de um lance ou outro, mas ele já estava sentindo desgaste já há algum tempo. Plata e Bruno Henrique, muito questionado pelos torcedores, jogaram muito hoje. Carrascal eu já vinha dizendo que não está bem. Não fez uma boa partida. Queria entender o porquê que um jogador que custa 32 milhões de euros ao Flamengo não vai lá e bate o pênalti. Bota um zagueiro para bater. Mas sabemos que a cabecinha dele parece ser bem frágil, né? Perdeu o pênalti contra o Atlético e talvez não se sentiu confiante para poder bater. Vamos tentar virar essa página, embora seja muito doído ainda, sofrido, e falar sobre reforços. A gente entra aqui, o Jornal Marca da Espanha. Quem assina a matéria é o Mateu Moreto. Para quem não sabe, Mateu Moreto, ele é um repórter do Jornal Marca que trabalha junto em termos de investigação, né? Repórter investigativo, de contratações de jogadores, mercado da bola, trabalha junto com o Fabrício Romano, muito ligado ao Fabrício Romano. E ele diz que Santos insiste para renovar com o Neymar, mas o Flamengo pensa sobre isso. Essa é a tradução. E aí vem aqui, Santos quer renovar com o Neymar por mais uma temporada e as negociações estão bastante avançadas. Ainda não há data específica para que as partes se reunirão para fechar um acordo de 100%. Mas a sensação é de que há uma base verbal de acordo para começarem juntos. No entanto, é justo destacar que há outros clubes que hoje tentam se posicionar entre Neymar e Santos, como o Flamengo.
há vários jogadores do elenco do Flamengo que estão pressionando para que Neymar assine com o clube rubro-negro, com a ideia de ajudá-lo a dar o seu melhor para chegar à Copa do Mundo nas melhores condições possíveis. Está claro que para Neymar a Copa do Mundo nos Estados Unidos é um objetivo claro a ser alcançado. Então o próximo passo será fundamental para a carreira do brasileiro. O Santos está confiante, mas o Flamengo segue forte nessa parada. É um fato de que o Neymar ele precisa, né? Ele tem esse desejo de jogar no Flamengo porque a chance dele triplica para chegar à Copa do Mundo. Os dirigentes do Flamengo vivem hoje um dilema, que é reforçar o elenco com jogadores brasileiros. Por quê? A gente hoje tem diversos estrangeiros no elenco, poucos vão sair. E o Flamengo já, segundo, né, informações da própria CBF, deve reduzir o número de estrangeiros para poder estar apto a jogar na próxima temporada. Então o Flamengo precisa se reforçar com jogadores brasileiros. E isso, segundo uma fonte, aumentaria a chance do Neymar jogar no Flamengo, que é uma ideia que sempre foi uma ideia que o presidente do Flamengo, o BAP, sempre achou interessante. Mas diante das atuações do Neymar e tal no Campeonato Brasileiro, ele meio que desanimou. No entanto, pelo fato do Flamengo ter que contratar jogadores brasileiros e você não tem tantas opções de brasileiros assim de qualidade, e esse desejo dele de jogar a Copa do Mundo pode fazer com que ele reflita e mude de ideia, sabendo que o elenco quer receber bem o Neymar no grupo. Neymar muito querido e o elenco quer que ele venha para o Flamengo para ajudá-lo a jogar a Copa do Mundo. Neymar no Santos, dos 38 jogos possíveis, ele jogou 20, ou seja, pouco mais da metade, né? Fez 8 gols e deu uma assistência, isso no Brasileirão. No Campeonato Paulista, ele jogou quase todos os jogos, dos 9 possíveis, jogou 7, fez 3 gols e deu 3 assistências. A qualidade do Neymar é indiscutível, né? Não se discute. Agora é um outro jogador, não é mais aquele jogador de velocidade, driblador, não. É um jogador mais parecido, não estou dizendo que é melhor nem pior, eu estou falando em termos de características, mais parecido com o Arrascaeta. Poderia ser realmente um substituto para o Arrascaeta quando o Arrascaeta cansar, por exemplo. A gente vê que o Arrascaeta não aguenta uma batida de 90 minutos, por exemplo, né? Quarta e domingo, enfim. E o Flamengo não vai dispensar um De La Cruz, o Arrascaeta não vai. Pelo contrário, vai renovar, renovou, aliás. E a intenção é trazer jogadores que tenham a mesma qualidade para poder revezar com esses jogadores que também são muito bons. Aconteceu isso no meio-campo, você vê. Hoje entrou o De La Cruz, ele entrou muito bem, cara. Por quê? Porque ele jogou poucos minutos. Se botar ele para jogar 90 minutos, quarta e domingo, ele não aguenta. Então vai acrescentar qualidade no elenco rubro-negro. Mas claro que o Flamengo, os dirigentes do Flamengo ainda precisam serem convencidos, porque isso é um desejo do Neymar, jogar no Flamengo nessa temporada, e um desejo dos jogadores do Flamengo também. Se o Flamengo estalar os dedos, assim como o Gabigol também quer voltar para o Flamengo, Neymar será a primeira contratação do Flamengo, porque não discutiria nem valores. Porque o grande valor para ele é disputar a Copa do Mundo, e no Flamengo ele triplicaria as suas chances. Bom, quero saber a sua opinião. Vale a pena arriscar? Neymar pode acrescentar ao Flamengo, ainda revezando com a Arrascaeta, por exemplo, ou em outra posição? Sim ou não? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.